Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú. TV e Rádio Câmara. Câmara Cidadã. Olá, bem-vindos ao Câmara Cidadã. Eu sou Aderbal Machado. Você já ouviu falar do Instituto Selo Social? Uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos que há mais de uma década vem transformando realidades por todo o Brasil. O Instituto cria ambientes de corresponsabilidade onde o poder público, empresas e a comunidade se unem para melhorar a qualidade de vida das pessoas e fortalecer o desenvolvimento social local. Desta forma nasceu o Programa Selo Social, hoje um dos maiores certificadores do país em iniciativas alinhadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, os famosos ODS. Com formação, capacitação e apoio às lideranças, o programa integra diferentes setores e valoriza resultados concretos, reconhecendo os impactos sociais que realmente fazem a diferença no dia a dia das pessoas. Ao longo de sua trajetória, já são mais de 20 mil impactos sociais reconhecidos em todas as regiões brasileiras. E desde 2023, o Selo Social representa a sociedade civil na Comissão Nacional para os ODS, contribuindo diretamente para avançar a Agenda 2030 no Brasil. E para conhecermos e entendermos um pouco de como funciona, como é que são as coisas sobre esse assunto, é que recebemos hoje o presidente do Instituto Selo Social, Fernando Assante. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso estúdio, Fernando. Obrigado, Aderbal. Prazer estar aqui com vocês. Cumprimentar todos os ouvintes da Rádio Câmara. Muito feliz de poder falar um pouquinho do nosso trabalho aqui para todos os ouvintes. Olha, vamos começar o bate-papo trivial, né? Falando para quem ainda não conhece o que é o Instituto Selo Social e qual é o propósito. Bacana, Aderbal. Nós somos uma instituição social sem fins lucrativos, com sede aqui em Balneário Camboriú. Acho que isso é bastante relevante, porque nos últimos 10 anos a gente veio trabalhando com vários programas que têm como base, todos eles têm o mesmo princípio, que é da gente poder capacitar atores locais, ou seja, instituições sociais, órgãos públicos, empresas privadas, universidades, mas que têm um vínculo com algum território pelo Brasil inteiro, para que esse ator local ele possa ser um protagonista da melhoria da qualidade de vida daquele local. Então, a gente anda no Brasil, hoje nossa atuação já é nacional em todos os estados brasileiros, e em todos os estados que a gente vai, a gente está lá para mobilizar, ou seja, atrair atores locais daquele território e capacitá-lo ao longo de um período para que ele possa, de fato, aprender a como estruturar um projeto de impacto social, a como alinhar esse projeto de impacto social aos objetivos de desenvolvimento sustentável, implementar esse projeto, causar algum impacto social, ou seja, alguma mudança naquele território, e aí a gente certifica esse projeto. Então, o Instituto Selo Social ele tem esse propósito: juntar atores locais, capacitá-los e reconhecer esse trabalho para que a gente possa fomentar o desenvolvimento sustentável no Brasil. Me permita aqui um desafio, até pela minha ignorância no assunto, colocar o seguinte: o que é que você... Dê 3 exemplos de programas de impacto social com que vocês já lidaram. Olha, nós temos, por exemplo, projetos que trabalham com contraturno escolar, ou seja, crianças que sairiam da escola e num contraturno, num período que estariam em casa, não teriam atividades, enfim, instituições que acolhem essas crianças e dão para elas reforço escolar, que dão para elas a possibilidade de arte e cultura e fazem com que elas saiam da rua e tenham uma oportunidade de se capacitar e de ter uma infância melhor, né? E especificamente neste caso, qual é o trabalho de vocês? O nosso trabalho é justamente fomentar que isso aconteça, ampliar esse trabalho a partir de parcerias. Internamente, lá na instituição. Exatamente, porque quando uma instituição ela tem essa atuação social, ela tem dificuldades, ela tem desafios a serem superados. Naturais, né? Ela precisa se conectar com outras instituições daquela cidade, ela precisa do apoio da iniciativa privada. Então, a função é exatamente fazer essa conexão. Exatamente. Uma das entregas do Selo Social é justamente formar essa rede local. Porque imagina essa assistente social que está lá na ONG trabalhando com crianças vítimas de violência, por exemplo. Ela não tem muita oportunidade de se conectar com a sociedade civil
com outras instituições, com o poder público, com as empresas privadas daquele território e apresentar o trabalho para poder receber mais incentivo financeiro. Então o selo social ele acaba sendo esse hub de conexão entre os atores locais, e aí isso trabalha de duas frentes, né? Uma é as conexões que causam parcerias e ampliam o trabalho, e a outra é a capacitação dessa organização para que ela se profissionalize. E quando ela se profissionaliza e é reconhecida por esse trabalho com uma certificação externa, ela também tem a possibilidade de ampliar a sua atuação com mais visibilidade, com outros apoios financeiros. Tudo isso o selo social entrega. Você deu aí, eu respondeu sobre um exemplo que vale para todos, seguramente, né? Exatamente. Agora, como é que surgiu a ideia de criar o selo social? Porque o nome não diz muito, né? O selo social, o que é? Vamos botar um selo em algum lugar para dizer que o lugar é bom, aquela história toda? E quanto tempo que a iniciativa existe? O selo social ele existe pouco mais de 10 anos. E ele nasce sob essa perspectiva de que a gente precisa parar de terceirizar a responsabilidade pelo desenvolvimento dos territórios, dos locais. Quando eu digo a gente, né, o grupo que é fundador do Instituto, sempre viveu os movimentos sociais de maneira geral. Trabalhava como voluntário, atividades de ONGs, enfim. Só que não organizadamente. Aleatoriamente, né, cada um com a sua atuação, mas entendendo que havia um senso comum de que quando a gente vai falar, por exemplo, com a iniciativa privada sobre impacto social, essas empresas, esses empresários dizem assim pra gente: poxa, a gente até faz a nossa parte, mas isso aí, né, a responsabilidade por melhorar a cidade é da prefeitura, o poder público tem que resolver. Aí você vai conversar com o poder público, aí ele fala: olha, a gente faz a nossa parte, mas a sociedade não responde, as empresas privadas não apoiam. Aí você vai falar com as ONGs. Olha, a gente aqui atua, mas o poder público não nos apoia, a gente tem pouco financiamento. Então sempre há uma terceirização de que sempre a culpa é do outro que não está dando certo. Mas é próprio do Brasil. Exatamente. Aí o selo social ele vem para ser esse espaço de conexão. Então, vamos sentar aqui na mesma mesa? Quando o empresário fala assim: olha, eu quero fazer a minha parte, mas a prefeitura não dá conta, a prefeitura está aqui na mesa para dizer: peraí, eu estou fazendo isso aqui, como é que você pode me ajudar? Como é que a gente pode fazer junto? Antigamente as costureiras usavam alinhavar a roupa, né? Quer dizer, você une tudo, depois costura. Exatamente. É mais ou menos uma função, figurativamente, uma função que vocês fazem, né? Vocês juntam os elos, juntam e fazem a corrente. É isso mesmo, Derbal. E aí é muito curioso você perceber na prática isso acontecendo em cidades, inclusive, muito pequenas. A gente tem atuação em cidades em qualquer tipo de 10 mil habitantes e que as pessoas até se conhecem. Eu sei que o Derbal Machado trabalha lá na Rádio Câmara, eu sei. Mas peraí, o que ele faz lá? Qual é a atuação? Quais são os desafios que ele tem? A gente não para conversar sobre isso, né? E aí, na hora que eu converso, a gente se coloca junto e a gente troca uma ideia, a gente passa a entender como é que eu posso colaborar com o teu trabalho aqui. E aí é isso que faz o selo social acontecer de fato, né? A partir dessa comunicação entre os atores locais para a gente juntar e potencializar o trabalho. Eu coloco aqui também, porque você mais ou menos respondeu, em todas as respostas que você deu, isso aqui. Quais são os principais valores que norteiam o trabalho do Instituto? Olha, a nossa pauta norteadora são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que são 17 grandes objetivos que foram propostos pelas Nações Unidas, pela ONU, e que são um caminho para construir um mundo melhor na prática. Então, assim, vamos parar de falar de sonhos, né, demagogias, e vamos construir uma pauta com indicador, com objetivos claros, com metas, para que a gente possa ir mensurando isso ao longo dos anos e chegar em 2030, por isso que a gente chama de Agenda 2030 em alguns momentos, chegar em 2030 com uma realidade um pouco melhor. E esses objetivos, eles tratam de questões de igualdade de gênero, por exemplo, da gente fortalecer as mulheres. Eles tratam agora, né, o Brasil propôs um objetivo específico que trata de igualdade étnico-racial. Esses objetivos tratam de cidades sustentáveis, tratam de indústrias mais sustentáveis. Eles tratam de combater as mudanças do clima, de melhorar saneamento básico, de reduzir a fome. Então são questões que são desafios sociais, que são muito palpáveis, que estão no nosso dia a dia, nas cidades acontecendo, e que a gente se pauta em fortalecer o trabalho das instituições, sejam elas de qual setor forem, para que a gente consiga olhar para esses objetivos na realidade local e avançar nessas metas de acordo com o que a gente pode fazer com as nossas ferramentas. Você sabe que a impressão que eu tenho, e acho que as pessoas, a maioria deve ter, é que o selo social seria uma espécie de marca para quem funcionasse bem em determinado setor, né? Você dá um selo social,
Então, assim, é um galhadão que a pessoa recebe porque funcionou bem. Mas o objetivo é bem outro, né? É também, mas é também bem outro, né? Mas só para perguntar aqui, para a gente solidificar um pouco o questionamento, quantas instituições, empresas ou projetos já foram beneficiados pelo selo social? Olha, Pode ser aqui na região. só no ano de 2025, nós iniciamos o nosso trabalho com 967 instituições de várias partes do Brasil cadastradas nas nossas atividades no Brasil. Só esse ano de 2025. Só que desse grupo, 40% chega na fase de certificação, ou seja, já tem o reconhecimento do selo social. Por que isso acontece, Aderbal? Porque a certificação, como você falou, é uma chancela de que aquilo tá bacana, tá funcionando, tá de fato ajudando a melhorar a realidade social da cidade. E nem todo mundo que se inscreve num programa como esse, de fato, consegue entregar de maneira mensurável e clara e com transparência o resultado do seu trabalho. E qual seria uma razão para esse fato, para não entregar um resultado adequado? Porque é um processo metodológico que tem critérios, né? Então, como você se inscreve, por exemplo, num curso, você precisa, para chegar no diploma, você precisa frequentar as aulas, entregar os trabalhos, tirar nota boa, né? O selo social, ele é um processo. Então, mesmo que você faça um bom trabalho, se você não frequentar as capacitações, não tiver essas conexões da rede, não entregar, né, pra gente, enquanto órgão certificador, todos os comprovantes técnicos, documentos que a gente exige, ter a certidão negativa de débito municipal, enfim, tem uma série de critérios que a gente tem para entregar no final do curso esse diploma, o selo social, entregar essa certificação. Não tem média ponderada, tem que passar. Exatamente, tem que passar de ano. Então, desses 967, a gente está fechando agora, certamente com uns 400 aí, metade desse grupo que vai ser certificado esse ano. Mas ao longo da nossa história, são um pouco mais de 2.000 organizações certificadas, né, com cerca de 7.000 projetos que já foram assessorados por nós. Nos 10 anos. Todos eles alinhados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Agora só uma curiosidade, o que é que acontece com esses que não preenchem os requisitos devidos, né? Eles voltam, vocês procuram de novo, como é que vocês fazem? Sim, eles são convidados a retornar para o início do processo, né, se matricular novamente no curso e participar com a gente dessas atividades. Começando do zero. Exatamente, para que eles possam de fato serem certificados no próximo ano. E assim como quando você começa uma atividade, né, um curso, você já vai ganhando conhecimento nesse processo. Então, se você se rematricula, você já sai na frente, né? Você já tem conhecimento técnico básico, né? Tem gente que faz 10 vestibulares e roda em todos, mas aí tem que ser Mas que tipo de impacto o Instituto busca gerar nas comunidades e nas organizações participantes? Bom, assim, entregas que são muito claras e que a gente tem o feedback dos participantes que conquistaram, né? Essa formação da rede, essa conexão, então formação de parcerias locais, inclusive um dos ciclos de trabalho que a gente tem, um dos critérios para você ser certificado é você ter um parceiro. Não fazer o seu trabalho sozinho. Você se conectar com outra organização local. Então, a gente estimula isso a partir de critérios, inclusive. Dentro da própria organização. Da própria cidade, de você se conectar com outro ente, né? Então, assim, a formação da rede é uma das entregas. A capacitação, porque a gente tem formações técnicas mesmo, né? Tô falando de sala de aula, 8 horas de capacitação sobre ODS, mais 4 horas de como escrever um projeto social de impacto, como mensurar impacto social, como estruturar um projeto para captação de recursos. Então, tem uma série de conteúdos técnicos que são repassados para essas instituições. Esse olhar sobre os objetivos de desenvolvimento sustentável. E por que isso é importante, Aderbal? Porque, às vezes, uma instituição local, ela está fazendo o seu trabalho entendendo que aquilo é uma coisa muito pequena, que é ali para aquele bairro. E quando a gente apresenta para essa instituição que ela está contribuindo com aquele trabalho local para uma agenda global de desenvolvimento, isso empodera, reforça, dá para eles um senso maior de responsabilidade e de continuidade desse trabalho. E, além disso, a própria certificação, quando você recebe o certificado, isso é um ponto importante de marketing, né, de comunicação para essa instituição. Então, materializa aquele esforço de trabalho, né, e dá para aquela instituição a possibilidade de, chamar a imprensa, divulgar. Inclusive, a gente dá um treinamento específico que fui certificado e agora? Né? O que eu faço com isso? Como é que você usa esse certificado para agregar valor à sua marca, valorizar seus voluntários, se comunicar com a comunidade, mostrar o trabalho que você faz. Então, tudo isso são entregas que o selo social faz ao longo do ano. Mas é interessante isso, porque às vezes as pessoas ou as empresas não acreditam no seu próprio esforço, na sua própria capacidade, e, como você disse, está lá numa dimensão pequena, acha que aquilo não tem importância nenhuma porque fica isolado, mas não fica isolado, é parte de um todo. E aí faz um liame entre outros setores, entre outras realidades, e aí acaba funcionando assim. Mas me diga uma coisa, há algum exemplo marcante de transformação social dessa que você fala, que vocês possam compartilhar aqui?
Olha, a gente tem ao longo desses anos de atividade, né, muitas boas práticas que foram executadas, né? Eu gosto muito de compartilhar pequenos exemplos, porque acho que a gente traz isso para um âmbito muito execuível para as pessoas, né? Porque se eu falar aqui de uma multinacional que fez um projeto milionário, isso fica muito distante, né, da realidade, assim, parece que é um negócio para outros entes fazerem. Uhum. E a gente tem pequenas mudanças, assim, por exemplo, a gente atuou com uma corretora de seguros, uma empresa muito pequena com 6, 7 funcionários, no Distrito Federal, lá em Brasília. E eles se conectaram com a gente e falaram: olha, a gente queria fazer alguma coisa que melhorasse a realidade das pessoas aqui, com as nossas ferramentas, assim. Só que eu não tenho dinheiro. O que eu faço, né? Como é que eu invisto nisso? E ele falou: cara, mas não precisa de dinheiro. Tu pode, inclusive, economizar a partir de um projeto de impacto social. E aí, assim, resumidamente, né? Eles instituíram, dentro da corretora de seguros, um programa de lixo zero. Então, eles retiraram todos os resíduos que eles geravam de papel, de contratos, digitalizaram tudo isso, passaram a ter muito menos emissão de carbono com deslocamento para assinaturas de contrato, passaram a emitir muito menos papel, economizaram uma grana ao longo do ano com essa mudança e diminuíram o seu impacto ambiental. E com esse dinheiro que eles economizaram, em vez disso ir para o bolso do empresário, isso reverteu em benefício para os colaboradores. Ele transformou isso em benefício de qualidade de vida para os colaboradores, com plano de saúde, com bonificação de salarial. Então, é um exemplo muito simples, Aderbal, de como é que uma pequena empresa com uma pequena realidade pode olhar para o seu impacto social e ambiental e melhorar a qualidade de vida das suas pessoas e diminuir seu impacto ambiental a partir de economia, inclusive, né? Então, isso eu gosto de dar pequenos exemplos porque eu acho que eles é que fazem a grande mágica acontecer. Você sabe que quando comecei praticamente na vida profissional efetiva, em 64, trabalhei numa carbonífera de Cristiano Próspera, que era subsidiária da Companhia Siderúrgica Nacional, que já tinha esse tipo de programa. Essa prática de conservação, a preocupação de não poluir com carvão, aquela história toda, né? E é um negócio interessante realmente. Naquela época já pagavam o 14º salário, que era exatamente o produto desse trabalho que eles faziam, economizando em meio ambiente, aquela história toda, né? Interessante isso. Agora estão mais modernos, tem mais possibilidades, né? Mas como é que funciona o processo para que uma instituição obtenha o selo social? Quais são os critérios de avaliação para a certificação? Bom, assim, a gente abre o programa, né? A gente abre os programas que a gente tem um programa que é esse, né, para a cidade, tem um programa que é só para instituição de ensino, enfim, a gente tem várias vertentes desse programa, né? E o processo é o mesmo para todo mundo. Se inscreve gratuitamente no programa, eles não têm custo para participação, então as organizações, né, os CNPJs, se inscrevem no programa. A partir disso, eles acessam um sistema digital com um dashboard lá, então a organização consegue verificar nesse dashboard como é que ela vai avançar ao longo do ano para ser certificada. E aí ela precisa, primeiro, participar das capacitações, é um critério. Segundo, ela precisa implementar uma iniciativa de impacto social, é outro critério naquele ano. Esse impacto ele precisa ser para a comunidade e também interno para os seus colaboradores, nessa perspectiva do exemplo que eu dei aí da seguradora. Ele precisa ter a certidão negativa de débito municipal, isso é uma exigência que a gente faz. Então, se uma organização ela quer ser reconhecida pelo seu trabalho de impacto social numa cidade do Brasil, ela precisa pelo menos cumprir as suas obrigações legais naquele território, naquele município. As mínimas, né? Exatamente. Então, e ela precisa, em alguns momentos, a gente tem alguns critérios específicos. Então, por exemplo, uma demanda muito grande de Balneário Camboriú, por exemplo, é questão relacionada a saneamento básico. Não é o caso, mas é um exemplo hipotético. Então a gente traz critérios específicos. Olha, todo mundo que está aqui tem que trabalhar de alguma forma para melhorar o saneamento básico de Balneário Camboriú, fazendo pressão na Câmara de Vereadores, ajudando a mobilizar a companhia de saneamento. Então a gente tem, esse é o pool de critérios que a gente cobra, critérios básicos, para poder certificar esse parceiro no final do ano. Bom, a pergunta próxima é a seguinte, eu tinha aqui uma pergunta, mas você mais ou menos já respondeu tudo, eu vou fazer a outra seguinte. O que são os objetivos de desenvolvimento sustentável, tais ODS? Quais ODS costumam ser mais trabalhados pelas instituições certificadas? Essa pergunta é muito boa porque, de fato, é a nossa pauta de trabalho. E uma das grandes funções que a gente exerce é justamente popularizar essa pauta, né? Porque poucas pessoas conhecem ainda os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Eles são uma tabela de 17 grandes áreas que mais de 1.000 pesquisadores do mundo inteiro se juntaram nas Nações Unidas e construíram essa agenda comum. Assim. Então,
Só o fato da gente ter um grande consenso mundial com 195 nações assinando o mesmo pacto para construir um mundo melhor, Sem exceção. a gente já tem um grande avanço, né? Sem exceção. E regimes ditatoriais, democráticos, de diferentes espectros políticos, todos esses países são signatários dos ODS. Então, isso que é um grande ganho. Então, esses objetivos, eles pautam, eles dão 169 metas com 285 indicadores para que a gente possa avançar nesses objetivos. Então, como um grande projeto de mundo mesmo. Então, o que trata, né? Erradicar a fome e a pobreza, ter saúde de qualidade, educação de qualidade, buscar a igualdade de gênero, trabalhar com paz, justiça e instituições eficazes, tem um objetivo específico para combate à mudança do clima, tem um objetivo específico para a gente ter cidades mais resilientes, enfim, são 17 grandes áreas. E aí, cada uma delas, cada país tem a liberdade para adequar essas metas à sua realidade, então a ONU propõe uma lista de metas e o Brasil adequou isso para a sua realidade, e a gente traz isso para o âmbito local para dizer, ok, o que em Balneário Camboriú a minha organização pode ajudar a fazer? E aí dessas 169 metas, mais ou menos 78 metas são de âmbito local. A gente pode, na cidade, fazer acontecer. Outras são internacionais, acordo entre países, a promoção de políticas públicas nacionais, né? Então a gente traz isso para o âmbito da realidade, assim, o que eu posso fazer com as minhas ferramentas para ajudar aqui a melhorar a cidade. O selo social já está presente em quantas cidades? Podemos falar de países, você falou em todos eles que são signatários, né? Existe previsão de expansão? Como é que vocês escolhem as cidades ou regiões onde atuar, se são vocês que escolhem? Não somos nós que escolhemos, as cidades é que nos escolhem. A gente geralmente é procurado por cidade para abrir o programa, para levar essa atividade para lá, né? Isso vai se popularizando ao longo desse tempo, né? Nós já atuamos em 120 cidades, em diferentes estados do Brasil, com o programa, né? Com essa atividade. Santa Catarina, quantas são? Em Santa Catarina, eu preciso contar. A gente Mais ou tem menos, assim. mais 8. 8 cidades. Navegante, Balneário Camboriú, Palhoça, Itapema, Pissarras, aqui na nossa região. Você está colocando que a maioria aqui, né? A gente ainda não avançou pro centro-oeste do estado. A gente precisa ter essa perspectiva aí de crescimento. A gente tem uma situação mais aqui no litoral. E esse instituto só tem aqui, em Balneário? A sede do Instituto é em Balneário Camboriú, Santa Catarina. E daqui que a gente trabalha no Brasil inteiro. Então, isso. É daqui que saem todos os formadores, as atividades para o Brasil. Né? Sim, a sede é aqui mesmo. Quer dizer, a sede é Balneário. Sede é Balneário Camboriú. E aí, agora a gente vai lançar, falando da expansão, né? A gente está lançando agora, né, em janeiro, o Selo Social de Florianópolis, que é uma novidade. Temos Curitiba, capital do Paraná, estamos lançando agora a cidade no Espírito Santo, enfim, estamos em plena expansão aí com o programa pela cidade do Brasil. Pois é, e como é que vocês entraram nessa? Como é que surgiu isso? Porque é internacional, é mundial, já que tem 195 países, todos os países do mundo assinaram. Como é que vocês trouxeram isso para cá? De que maneira aconteceu? O Brasil é signatário dos objetivos, né, dos ODS, então o Brasil é um dos países que se comprometeu a cumprir esses objetivos. E aí, legal, me comprometi, né, enquanto país a cumprir, como é que eu faço isso acontecer na prática, né? Então precisa todo um alinhamento de políticas públicas e isso foi cascateando pelo Brasil, então chegou nos estados, chegar nos municípios em relação a, inclusive, tribunais de conta, exigindo que os políticos tenham planos de ação que estejam alinhados às metas desses objetivos. Então, isso foi chegando como uma exigência mesmo, né, legal para as cidades. E aí, as empresas que se conectam com o mercado internacional, por exemplo, precisam ter projetos alinhados com os objetivos. Então, isso foi cercando o Brasil com uma série de atividades necessárias para executar projetos relacionados aos ODS. E aí, quem é que pode capacitar essas organizações para entregar esse trabalho, né? Então, o Selo Social supre essa lacuna, né? De aproximar isso das pessoas e capacitá-las para fazer projetos. Quais é que têm sido os maiores desafios para ampliar o impacto do Instituto? Quais são as metas ou novos projetos que estão previstos para os próximos anos? O desafio é igual para todo mundo, é financiamento, né? Nós somos uma instituição social sem fins lucrativos, então a gente capta recurso em editais, com empresas privadas, para poder lançar esse programa nas cidades. Então, nosso grande desafio para ampliar a quantidade de cidades com selo social é dinheiro, é recurso financeiro. Eu fico curioso da mobilidade que vocês têm que ter para fazer isso. Nós viajamos bastante. Geralmente, assim, a nossa equipe passa 3 semanas na rua e 1 em casa. Esse é o nosso padrão. É a função, né? Esse ano eu já fiz 50 voos.
50? Meu Deus Então do a céu. gente vive aí na estrada para poder dar conta de entregar esse trabalho. Isso é interessante, isso é prova que vou usar um termo que talvez seja inapropriado, vocês têm mercado para isso, né? Para poder trabalhar ainda bem, né? Exatamente. Porque é por uma boa causa, né? Olha, nós já estamos chegando aqui para o final desse bate-papo, mas eu gostaria que você falasse onde é que as pessoas podem ter mais informações sobre o Instituto e aproveitar também para que você deixe uma mensagem para quem está nos acompanhando agora. Bom, a gente tem um site, selosocial.org, que reúne lá as principais informações, os certificados, os projetos que já foram validados por nós. Então, quem quer saber, né? Eu queria saber quem foi certificado lá no São Paulo. Lá no nosso site tem todas essas informações, né? Do selosocial.org. As nossas redes sociais, então, @selosocial, Instagram, LinkedIn, Facebook, TikTok, enfim, todas as redes sociais vocês vão encontrar o Selo Social a partir desse @selosocial. E eu esqueci da última pergunta. Não, eu só para deixar uma mensagem final. Deixar uma mensagem final, boa, Derval. Eu queria dizer que a gente está voltando agora de Belém do Pará, participando lá da COP30. Uma das funções do Instituto tem sido participar desses grandes eventos internacionais para justamente trazer conteúdos para essas capacitações que a gente faz nas cidades. E uma coisa que ficou muito clara lá na COP30 que eu queria compartilhar com os ouvintes aqui da Rádio Câmara é que a gente só vai conseguir, de fato, construir uma realidade melhor para as pessoas em diferentes aspectos. Lá a gente falou especificamente de clima, mas isso vale para diferentes aspectos. Se a gente trabalhar com uma consonância entre o poder público, a academia, a iniciativa privada e a sociedade civil organizada. Se a gente esperar que o poder público resolva sozinho, ou se a gente esperar que as empresas resolvam sozinhas, ou se a gente esperar que a sociedade civil resolva sozinha, a gente não vai conseguir avançar. Então, há necessidade de uma grande coalizão para que a gente possa, de fato, entrar cada um com a sua contribuição, para que a gente possa fazer projetos e atividades que melhorem a realidade das pessoas. Então, acho que isso é um recado importante que todo mundo precisa fazer sua parte, né? Você não é obrigado a responder, mas como é que se faz isso? Juntar isso tudo para funcionar? Eu acho que é uma questão de maturidade, Aderbal, assim, da gente conseguir olhar em volta e ver quais são as nossas dificuldades e como é que a gente pode se conectar com o outro, e participando do Selo Social é uma forma prática de fazer isso acontecer. Tá certo. Olha, eu conversei com o Fernando Assante, presidente do Instituto Selo Social, e todo mundo ficou conhecendo muito da função do Selo Social, o que significa o Selo Social no país e no mundo. Obrigado pela sua presença aqui, ficamos muito à disposição de você. Eu que agradeço, obrigado. Nós conversamos com o Fernando Assante, como eu já disse, e o nosso Câmara Cidadã volta noutra oportunidade. Até lá. Câmara Cidadã. Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú. TV e Rádio Câmara.